Galera, então vamos lá. Olha só, entrei no site do PrimeFace, escolhi lá Data Table e aí eu vou entrar em Simple Data Table. Isso aqui, essa lista aqui, ela tem um conjunto de tabelas que você pode fazer assim, de forma dinâmica lá com o PrimeFaces. Então eu vou mostrar a tabela simples e depois eu vou pedir algumas coisas para vocês fazerem com outros tipos de tabela. Na verdade, eu vou pedir para vocês irem acrescentando recursos nessas tabelas. Tá? Então, olha só. Simple Data Table. Eu vou entrar. Veja que o Simple Data Table, ele está me mostrando uma tabela nesse formato aqui, ó, onde eu tenho título e o título de cada coluna e a coluna propriamente dita. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o trabalho que a gente começou a fazer na aula passada, que era aquele de cadastrar país, tá? E jogar o país numa lista. Nós vamos pegar aquele trabalho, vamos fazer algumas modificações nele. Espera aí que eu já dei o play no trabalho e estou aguardando ele carregar para eu mostrar para vocês. Mas, assim, por hora, o que eu quero que aconteça? Quando o usuário, ele tem uma tela lá com um campo, que é o nome do país, e ele pode cadastrar países. O que eu quero que aconteça? Nessa mesma tela, quando ele cadastra o país, eu quero que esse país seja mostrado numa tabela logo abaixo. Tá? Eu vou... Deixa eu ver, ainda está analisando aqui, né? Deixa eu ver se já está funcionando o play. Eu vou, por hora, fazer algumas modificações, porque o que eu quero que apareça nessa tabela? Eu quero que apareça uma coluna com o código do país e a outra com o nome do país. Então, na verdade, como nós não fizemos o objeto país com código, a gente vai fazer alteração nesse objeto para aparecer o código dele e a gente vai colocar esse data table só para visualizar, né, os países que a gente está adicionando na lista, tá? Então, a primeira coisa, enquanto não termina aqui de atualizar os projetos, a gente vai lá nós vamos lá no objeto país, vamos acrescentar essa linha aqui, ó, private int code, para ser o código do país. Como a gente está na classe de model, né, do projeto, a gente vai, ao acrescentar esse cara, a gente vai dar um clique no botão direito, vamos mandar refatorar, né, e vamos criar um get e set para esse cara, beleza? Então vai criar lá o atributo code e vai criar get set para ele dentro da classe país. Agora rodou. Então lembrando, a gente cadastra o país e ele foi para um vetor lá no nosso BIM. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma tabela aqui embaixo e ao cadastrar os dados vão para essa tabela. Ele vai ser mostrado nessa tabela, apesar deles estarem vindo da listagem do país, lá do BIM, tá? Então, olha só, nós vamos cadastrar ele, adicionar ele nessa variável listagem e, ao mesmo tempo, essa variável listagem vai servir como fonte de dados para preencher aquela tabela, beleza? Então, vamos lá. Já fizeram aqui adicionar o código e fizeram o get set para ele? Tá
marcado, hein? Gostei, liso. Vai dar pra... Chega na hora, eu posso falar que agora é minha vez? Oi? Como é? Então eu já tô acostumado desde pequenininho. Desde pequenininho. Beleza? Foi, galera? Tem que assistir assim. O Cat 7 já foi? Tem alguma coisa, ou quando você passou o Prime, você copiou ele, o projeto copiou, pode ser que o arquivo que estava marcado na sua sociedade que estava sendo usado. Mesmo que você copiou para esses estados usados. Agora, quando o NetBeans quer apagar ele para gerar outros, ele não consegue apagar porque está com status que está sendo usado, ele está alocado. Aí, cara, você vai dizer que faz o seguinte, cara, cria um projeto novo e coloca as coisas a maneira mais rápida e fácil. Senão você vai ter que ficar investigando o problema e descobrir um monte de dados. Beleza? Galera, foi então? Olha só, eu vou fazendo a sequência aqui devagarinho. E aí qualquer coisa que vocês forem tendo dúvida, vocês me avisam, beleza? Então olha só, a primeira coisa foi eu fazer isso aqui, ó. Fui no meu objeto país, adicionei o atributo code e criei get e set para ele, beleza? Tranquilo? Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aqui na minha tela, lá na minha tela, eu vou copiar o Simple Data Table, tá? Do Prime Faces, beleza? Tranquilo? Então olha lá, copy to clipboard, permitir, ok. Então eu copiei esse trecho aqui de código do Simple Data Table e vou colar ele aqui, tá? Veja bem, colei ele aqui, eu vou apagar esse form aqui, que eu não vou precisar dele por hora, tá? Porque o meu Data Table, ele só vai preencher os dados que vierem do servidor. Então, o nome já tinha. Você colocou só o código? Só. Então, olha só. Vamos olhar esse código aqui, o que ele faz? Ele declara aqui o data table, ok? E aí, ele faz o seguinte. Esse value, ele está pegando de um bin qualquer a lista de carros. Esse é o exemplo que está no Prime Faces, tá? Então, esse cara aqui, ele vai fazer um for each nessa lista de carro, fazer um loop lá na lista de carro, e a cada iteração ele pega um objeto carro e joga para essa variável car. Beleza? Então ele faz um loop aqui nesse data table, e a cada coluna que está descrita aqui, olha, coluna model, year, manufacturer, color, ele pega e preenche com o valor do objeto que foi para esse carro. Então ele pega da lista de carro, ele pega carro a carro e joga para cá, e daqui ele vai jogando os valores que estão em cada objeto. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? O nosso bin, ele já tem um list de país, chamado listagem. Então, o nosso bin, quando a gente clica no botão salvar, a gente está criando um objeto país e adicionando esse objeto país na variável listagem. O que eu vou fazer?
eu vou substituir esse cara aqui, olha, e vou dizer que ele é a minha variável listagem. Então, ó, eu pego lá de bin país, ponto, listagem, beleza? Vou substituir o nome dessa variável de carro, vou chamar de P, que é o país, beleza? Ou vou chamar aqui, ó, país, pronto. O que acontece? Nos nossos países, nós vamos ter aqui, olha, duas colunas, código, do país, e a coluna nome do país, beleza? Tá lá as duas colunas. Então, essas outras duas colunas aqui, pra gente não precisa, ok? Beleza? Então, eu estou retirando elas. Aqui, na código do país, eu vou chamar país, que é essa variável aqui, beleza? Ponto, código. Tá lá. E aqui, nessa outra coluna, eu tenho país, ponto, nome. Beleza? Bom, o que acontece? O nosso objeto país, ele, quando eu cadastro ele, vocês podem ver que na tela só existe o local para eu colocar o nome do país, certo? Então, esse objeto país não tem nada setado no atributo código, beleza? Por que não tem nada? Porque lá na tela eu só criei um form com o nome do país. Como esse objeto não vai para o banco de dados, então em momento nenhum, até agora, está sendo gerado um valor de código para ele. Só que lá na nossa tela agora, a gente acabou de montar uma tabela que pede que tem uma coluna código e a outra nome, certo? Então, eu vou forçar aqui, no método cadastrar o país, eu vou forçar a criação de um código para ele. Como é que eu vou fazer esse código? Eu vou colocar aqui, ó, país.set código, set código. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho da listagem que eu tenho do array list, tá? De país, vou pegar aquele tamanho e somar 1. Então, quando estiver para inserir o primeiro país, qual é o tamanho da listagem? 0. Mais 1, 1. Então, o primeiro país entra com código 1. Quando eu estiver inserindo o segundo país, qual é o tamanho da listagem? 1. Mais 1, 2. Então, o segundo país entra com código 2. Beleza? Então, olha lá. O que eu vou fazer? Ó? Listagem.size, que é o tamanho dele, mais 1. Ok? Então, aqui nesse momento, eu estou inserindo o código do país e aí eu adiciono ele no vetor. Beleza? Então, olha só. Sem muito esforço, né? Vocês viram que eu basicamente copiei e colei o código que estava pronto já do Prime Faces. Eu vou dar um play aqui. Bom, vai aparecer já a minha tela com a tabela, né? Assim esperamos. Vejam que, olha lá, ele já mostrou essa mensagem para mim, ó, No Records Found. Essa mensagem é uma mensagem que é mostrada na tabela quando não tem registro. Então ele retornou a listagem está vazia. Nós vamos customizar essa mensagem. Então, ó, vou fechar aqui, vou colocar aqui, olha, na tag do data table, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, empty message. E vou colocar aqui, ó, não há
registros. Vou colocar essa mensagem. Então, já vou dar um play, ele vai mostrar aquela mensagem, ó, não há registros logo de cara, beleza? Se eu quiser que não apareça mensagem nenhuma, eu coloco lá o empty message entre aspas e não coloco nada. Aí quando tiver vazio, ele deixa a tabela sem nada. Mas aí, ó, a partir de agora, por exemplo, quando eu for cadastrar um país, ó, Brasil, mandei salvar, ele já veio para cá. Por quê? Esse cara chamou o método cadastrar, o método cadastrar adicionou, criou o objeto país e adicionou ele na variável listagem, e quando essa tela carregou de novo, ela fez um get na listagem, e a listagem já tinha o objeto lá, o primeiro país. Então ele já mostrou lá pra gente. Então, ó, se eu for de novo, ó, Argentina, ó, foi para 2. E aí vai. Do BIM? Não tem método aqui. Só. Sim, o BIM país.listagem, lá da BIM, ele está retornando essa variável listagem. Ok? Que é a variável que você está atribuindo, que você está adicionando na lista de países que estão sendo cadastrados. Aí, tipo assim, vai listagem que eu vou pegar os campos e vou colocar lá. Sim. Beleza? Eu só vou determinar para fazer igual. Entendido, galera? Alguma dúvida nisso aqui? Então, olha só. Apenas para registro, o que eu vou querer que vocês façam? Prestem bem atenção. Primeiro, eu quero que vocês coloquem nessa tabela, eu quero que vocês consigam colocar aqui na primeira coluna um botão para eu poder excluir algum país da lista. Beleza? Então olha só, logo de cara aqui, ao invés de ser código do país nome, vai ficar aqui, ó, exclusão, código do país e nome do país. Então esse exclusão, eu quero que vocês coloquem um botão naquela coluna. E esse botão, quando o usuário clicar, ele vai ter que excluir o país que está naquela linha que foi clicado o botão. Beleza? Então, isso envolve o quê? Poxa, criar a coluna é mole. Ó, vai copiar aqui. Ó, vou colocar aqui, ó, exclusão de registros. Só que esse cara aqui dentro, vou colocar aqui, ó, colocar aqui o botão de excluir. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui um registro só para aparecer. Aqui, ó. É isso que eu quero. Aqui vai ter o botão de excluir. Então, se o usuário vier e clicar aqui, ele vai excluir esse registro. Obviamente, para vocês fazerem, nós vamos ter que vir aqui no BIM e criar um método excluir. Ok? Esse método excluir, ele vai remover o registro da listagem. Então ele vai dar um remove em um determinado país. Beleza?
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que olhar aqui no Data Table. Vou até dar uma olhada aqui. Vocês vão ter que olhar no Data Table. Por exemplo, aqui, ó, Basic Row Selections. Será que aqui tem um Data Table que tem um botão? Não sei, vou dar uma pesquisada. Aqui, ó, tá vendo? Tem um Data Table aqui que tem um botão, e esse botão aparece essa caixa de texto aqui. Tá vendo? Pô, é o que eu quero fazer? Não, mas pô, já tem um botão aqui e eu já tenho no próprio site como funciona um botão salvar. Então, eu já tenho aqui o exemplo de como chamar um botão, de como acionar acionar uma ação no botão. E aqui no site do Prime Faces eu já tenho como colocar o botão em uma tabela. Obviamente eu vou pegar partes desse código e vou montar o que eu quero, beleza? Que é o botão que exclui uma determinada linha. Veja, se eu excluir, se eu conseguir dar um remove do objeto que eu quero na listagem, a tela vai carregar novamente e o objeto vai sumir automaticamente da tabela. Entenderam a jogada? Se eu removo da listagem, ele some da tabela. Se eu adiciono na listagem, ele aparece na tabela. Então, é basicamente esse trabalho de pesquisa que eu quero que vocês façam. Beleza?